pensa que Ele não sabe onde você põe o seu pé, o que você fala, o que você discute em casa, como você trata a sua esposa? Eu vou apertar. Como você trata seu marido, como você trata os seus filhos, como você trata o seu pastor, como você trata o seu obreiro, como você trata o seu vizinho, como você retruca com o seu patrão, como você retruca com a sua vizinha, com o seu vizinho, como você desobedece às ordens que foram dadas por Deus através da Sagrada Escritura. Ele sabe, Ele te conhece. De onde tu vens? Eu venho da terra, rodear e passear por ela, eu sei de tudo que se passa, eu conheço a cada um deles. Então, tu tens observado o meu servo Jó, como é fiel, temente, justo e se desvia do mal. O princípio da sabedoria, Jó disse que é temer a Deus. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é você fazer as coisas naquele impulsionamento, dizendo, não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo de Deus, porque Ele é fogo consumidor, Ele é fogo abrasador, sim, Ele é isso tudo, mas a Bíblia diz que Deus também é amor. Temer a Deus não é você se esquivar dos seus compromissos e dizer, eu vou fazer, porque Deus, Ele é poderoso, Ele pode me fulminar. Ele pode sim, mas temer a Deus é você reconhecer a soberania de Deus e dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu reconheço que o Senhor é o meu Criador, e sem o Senhor nada sou, nada tenho, nada conquisto, nada posso, nada faço sem a Tua presença, porque o Senhor está com as Tuas mãos estendidas sobre a minha vida. Temer a Deus é o princípio da... Cuidado dessa criancinha tomar um choque aí, se tiver energia aí. Obreiros de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Se você tem temor a Deus, você não rouba. Se você tem temor a Deus, você não fuma. Se você tem temor a Deus, você não faz as coisas errôneas que você fazia. Se você tem temor a Deus, o pastor te convoca na hora, você comparece. Se você tem temor a Deus, o pastor precisa de você. Pastor, dependente da situação, se você não está trabalhando ou não, mas eu estou pronto para te servir, para ajudar no que for preciso na obra. Se você tem temor a Deus, o pastor te envia para um determinado lugar e você vai e faz a obra. Se você tem temor a Deus, você respeita o seu próximo. Se você tem temor a Deus, você ora. Se você tem temor a Deus, você jejua. Se você tem temor a Deus, você medita na palavra. Se você tem temor a Deus, parei. Sabedoria não é aquela pessoa que faz 2, 3 faculdades, faz pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele tem conhecimento. Você tem conhecimento na sua área, não tem? Você trabalha? Há quantos anos? 15 anos. Quem aqui é pedreiro? Você tem conhecimento na sua obra há quantos anos? Tem conhecimento ou não tem? O senhor tem conhecimento na sua profissão, não tem? Você tem, irmão Cláudio, conhecimento na sua profissão? Eu tenho conhecimento na minha profissão. Eu trabalho com dinheiro há mais de 15 anos. Isso, 15, 18 anos. Trabalho com dinheiro. Mesmo assim, com o meu conhecimento, esse início de ano eu tive que pagar uma nota de 100 falsa que o cara me passou. O seu conhecimento é falho. Seu conhecimento é falho. Mas quando você está na presença de Deus, que você tem temor a Deus, o Espírito Santo fala assim, não, agora você tem sabedoria, você vai desviar do mal, você vai desviar do pecado, você vai desviar da aparência do mal. Ei, a pessoa pode te ligar e dizer, ei, fulano de tal, tem um churrasco aqui em casa, vem agora correndo, e está rolando um samba, está rolando um pagode, mas é tudo picanha, é tudo carne de primeira. Mas o Espírito Santo te diz, não, é hora do culto, é hora da oração, é hora de você ir buscar a minha presença, é hora da escola dominical, é o culto de ensino. Vai para a casa do Senhor, esquece o mundo. Demanda garabachai, demanda ramanagassou, demanda ramanagachá.
diaconia. Essa era a função que Filipe tinha: servir as mesas, ajudar o necessitado, correr atrás, ver o que está faltando, ver o que está precisando, olhar com carinho, olhar aqueles que estão necessitados e dizer: eu estou aqui para te socorrer no que for preciso. Essa era a função, essa era o homem de Deus que fora chamado Filipe, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, que é o temor de Deus. Volta lá para o capítulo 8. Eu tenho meia hora para me falar sobre isso aqui. Filipe foi chamado lá no capítulo 6, né? Nós vimos que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de boa reputação e um homem que tinha sabedoria. Era um diácono que servia as viúvas, que estava tomando conta das mesas, foi ou não foi? Que estava servindo as irmãs. Um homem íntegro, um homem reto, um homem que não desviava, um homem que tinha os seus pés alicerçados na palavra. Um homem que meditava na palavra, um homem que ainda assim ele tinha uma alegria muito grande, irmão daí, que a Bíblia nos diz que ele tinha 4 filhas que profetizava. Um homem que quando Paulo fez a perseguição, ele falou: rapaz, eu vou focar para Samaria, porque lá em Samaria, judeus e samaritanos não se intimidam, não se contendem, então eu vou ficar quietinho, porque samaritano não gosta de judeu também não gosta de samaritano, vai ser certinho. Mas Deus estava falando com ele: ei, você está enganado, a cada vez que você move os teus pés, Deus tem um propósito com você. Se você saiu daqui: ei, eu estou saindo de férias, vou lá para a Bahia, ei, não se esqueça que você é um discípulo, e todo discípulo ele tem um conhecimento, e esse conhecimento que você tem a sabedoria de Deus, e na sabedoria de Deus você prega o evangelho. Filipe saiu, foi para Samaria. A Bíblia nos diz que Filipe pregou, Filipe ganhou almas, e Filipe fez um grande ministério em Samaria. Só que no capítulo 8, o anjo do Senhor ele convoca a Filipe, está aí, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmão, deixa eu te falar aqui. Filipe ele foi chamado. O anjo deu para ele um endereço, mas o anjo também falou com ele: você vai passar no deserto. O anjo falou só isso para ele. Filipe levantou e foi. Só que quando nós olhamos na Bíblia, homens que foram chamados por Deus, eles enfrentaram o deserto. Se você olhar para Moisés, ele desde pequeno, sua mãe Joquebede e seu pai Anrão, fizeram um cestinho, betumaram e lançaram no rio. A filha de Faraó achou, levou ele para ser criado dentro do Egito. Estou certo? Estou certo? Lá ele foi instruído em toda a sabedoria, em todo o entendimento e ciência que tinha dentro do Egito. Só que Moisés ele viu que um egípcio feria um irmão seu, hebreu. Ele matou e enterrou na areia. Está escondido, está oculto, ninguém viu. Outra vez ele viu os 2 hebreus brigando. Ele falou: irmãos, vocês são irmãos, por que brigastes? Ele falou: quem és tu? Pensa ser juiz entre nós? Vai fazer comigo como fez com o egípcio? Vai me matar e enterrar na areia? Ele falou: opa, foi descoberto esse negócio, vou dar linha, vou correr. Ele foi para o deserto. Lá ele estava apacentando ovelhas de um homem chamado Jetro, sacerdote de Midian. E a Bíblia vem nos dizer que quando, está lá em Êxodo capítulo 17, depois se você quiser conferir a leitura, porque nosso tempo não vai dar conta de nós pegar os capítulos, os versículos que eu tinha deixado. E a Bíblia nos diz que ele apacentava as ovelhas no deserto. Ele tomava conta de ovelha no deserto. Ei, abre um parêntese aqui. Se é deserto, você sabe que a vida lá é difícil. O sol é escaldante,
O frio é de rachar. Você sabe que é deserto, não tem água, você tem que se prover de água. Você sabe que é deserto, mas você não tem comida, você tem que se prover de comida. Ah, mas eu tenho muita ovelha para tomar conta, eu mato a ovelha e como, mas e como é que você vai prestar conta da ovelha que você matou? Deixa uma interrogação na sua cabeça. Como que você vai prestar conta da ovelha que você matou no deserto? Obreiros de Deus que tem uma chamada, preste atenção nisso. Vocês são homens de Deus, varões valorosos, que foram chamados para fazer a diferença, que foram chamados para pregar o Evangelho, para ir atrás das almas, das ovelhas que estão perdidas na casa de Israel, e não para matá-las. Aleluia. Moisés então está no deserto, tomando conta de ovelha, lá que Deus fala com Moisés. Aonde? No deserto. No deserto que Deus falou com Moisés. Foi no deserto que Deus apareceu para ele. Foi no deserto que Deus falou com ele: o que tem nas tuas mãos? Eu tenho um cajado, cajado ou vara. Cajado era para conduzir a ovelha, e a vara era para proteger dos animais, peçonhas, daquele que vinha atacar a ovelha. Ele usava a vara: sai para lá, bicho, sai para lá. Aleluia. Assim é o Espírito Santo quando ele está na vida do crente. Quando ele está no deserto, talvez ele pense que ele está sozinho, mas o Espírito Santo está com ele. Sabe por quê? Porque João 14 nos disse que ele estaria conosco até a consumação do século. Você foi chamado para o ministério, você está enfrentando o deserto, lá você tem que cavucar atrás da tua água. Ei, eu quero te dizer que você está no deserto, mas não esquece da água, não esquece da água, está aqui, ó, a água, a palavra, não se esquece da água. Está no deserto, está na prova, está na luta, está sofrendo, está doendo, está machucando, está sangrando, está inflamado, mas busque a palavra, aprofunda na palavra, coma a palavra, busque a palavra, deguste a palavra, porque ela vai te mostrar os caminhos de salvação. Você vai passar pelo deserto, mas você tem água fresca para beber. O deserto machuca, sim. O deserto ele te fere, sim. O deserto ele te maltrata, sim. Mas é lá no deserto que Deus forja os maiores homens dentro da sua obra. Sabe por quê? Davi, aonde Davi estava? No deserto, tomando conta das ovelhas do seu pai. E Deus envia Samuel: Samuel, eu quero que você vá lá no Jessé, em Belém, o Belamita. Eu tenho provido de um rei dentro da casa de Jessé. Samuel então retruca: mas se eu for, Saul, o rei, vai mandar me matar. Não se preocupe, Deus tem uma estratégia para o seu ministério. Deus deu uma estratégia para Samuel, dizendo: olha, não se preocupe, pegue um animal, se alguém te interromper, você disse: eu vim sacrificar ao Senhor. Quando Samuel chega, todos saem à rua: é de paz a sua vinda, Samuel? Ele disse: sim, eu só vim sacrificar ao Senhor. E Deus bota Samuel, põe Samuel dentro da casa de Jessé. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você um dia e disse: eu te chamei para a minha obra. Deus colocou o Espírito Santo dentro de vós um dia e disse: eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, eu te dei autoridade para pregar a minha palavra. Está na Bíblia, ele falou: olha, ele falou: e orarão pelos enfermos e eles serão curados. Ei, eu quero te dizer que nas suas mãos há poder que emana no céu, autoridade que vem de Deus, porque Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele disse: eu, Pai, eu estou morrendo, mas eu não deixo o meu povo só, eu vou pedir ao Senhor e envio o Consolador, o Paracleto, o amigo, aquele que te conforta, aquele que te consola, aquele que te ajuda, aquele que te abraça, aquele que te ampara, aquele que enxuga as suas lágrimas e aquele que ora por você com gemidos inexprimíveis. Ele está contigo, está no deserto, mas o Espírito Santo de Deus, ele está contigo na tua vida para te ajudar, para te sustentar, para te dar amparo no deserto. Filipe foi parar no deserto. Filipe está lá no deserto.
Só poeira e vento, irmão Cláudio. Só poeira e vento e areia, irmão Geraldo. E sabemos que, estudando a história geográfica, deserto lá tem animais peçonhentos, escorpião, tem cobra. Lembra quando o povo atravessava o deserto, as víboras que apareceu? Tem uma víborazinha, não sei se os irmãos já viu. Ela se camufla na areia. Já viu, irmão daí? Ela fica igualzinha à areia, só fica uma butuquinha do zóio para fora. Filipe estava no deserto. No deserto, se você se fragilizar, a víbora te pica. No deserto, se você não buscar a presença de Deus, o animal peçonhento te pica. No deserto, lembre que você está sozinho. Quando eu digo de amparo, de amizade e de família, no deserto é você sozinho e Deus. No deserto, se você não buscar a presença de Deus, o inimigo te captura, e ele não vai ter dó de você. Ele vai saber, você já está no deserto, já está fraco, já está incapacitado, mas lembre-se de uma coisa: é no deserto que Deus te dá água para beber, é no deserto que Deus envia maná para matar a tua fome, é no deserto que Deus manda a nuvem para te cobrir no sol, é no deserto que Deus manda uma noxa de fogo para te esquentar no frio da noite. Vamos dar sequência. Quando Filipe foi, ele achou um eunuco. O eunuco aqui, há dois tipos de eunuco na Bíblia. Um eunuco é aquela pessoa que se castra, ou castram ele, falando do homem, para tomar conta, para ser serviçal. Na Bíblia nos fala de muitos eunucos, né? Para tomar conta das mulheres, da casa, tudo mais. Mas esse eunuco aqui, ele é um oficial. Ele era um tesoureiro. Ele tomava conta das finanças da rainha. Então ele estava indo, ele estava voltando, melhor dizendo, da onde? Da onde que o eunuco voltava? De Jerusalém. Ele estava vindo da... Aleluia. Oh, glória. Ele estava vindo da adoração. Se ele estava vindo de Jerusalém, os irmãos se lembram aqui onde o irmão Flávio falou? Se ele está vindo de Jerusalém, ele está voltando com o coração aberto, jubiloso, cheio de paz. Lá, algum pregador já havia falado sobre o texto que ele lia, profeta Isaías. Só que antes, porém, Filipe estava no deserto. O verso de número 29, se os irmãos observarem aí, quem convocou Filipe, quem deu a ordem a Filipe, foi o anjo do Senhor. Foi ou não foi? Nós lemos aí no verso de número 26. Mas quando nós vamos para o verso de número 29, nós vamos ver a pessoa da terceira trindade que aparece. Lê aí. E disse o Espírito a Filipe. Irmão Cláudio, por favor aqui. Irmão Cláudio, obreiro da casa do Senhor. Irmão Cláudio está no culto desde o início do culto, não está, irmão Cláudio? Desde a hora que chegou? Desde a hora que você chegou, você está no culto? Não. Não? Irmão Cláudio está aqui desde a hora do culto. Irmão Cláudio estava sentado lá atrás, não estava? Perto do jovem, não? Pois é. Filipe estava na prova, estava no deserto. Mas a Bíblia nos diz: e disse o Espírito Santo a Filipe: achega-te àquele carro. A Bíblia não disse, e chegou o Espírito Santo. A Bíblia disse o Espírito Santo. Você está na prova, que eu disse no início.
Desde o início da prova que você está no deserto, o Espírito Santo está contigo. Mas a partir do momento que você foi forjado no deserto, que você foi trabalhado no deserto, que você começou a buscar a Deus no deserto, os teus ouvidos se abriram, e o Espírito Santo você pôde entender e compreender o que Deus quer trabalhar na tua vida. Que o Espírito Santo disse para Filipe: achega-te àquele carro. Filipe então pôde compreender: eu estava no deserto até agora, e eu não tinha parado para ouvir a voz do Espírito Santo, mas agora o Espírito Santo me disse: achega-te àquele carro. Eu não estou sozinho nessa prova. Obrigado, meu querido. Você não está sozinho no deserto. O Espírito Santo está contigo desde o momento que você entrou no deserto. O Espírito Santo está contigo, porque Ele é o Paracleto, Ele é o amigo, Ele é o Consolador, Ele é aquele que te sustenta. O obreiro foi forjado no deserto, começou a buscar a presença de Deus. O Espírito Santo começou a falar com ele. Filipe então, opa, o Espírito Santo me disse para chegar àquele carro. Filipe não perdeu tempo. Filipe, ó. Aí Filipe, o Espírito Santo foi nos ouvidos espirituais de Filipe, já que abriu, limpou toda a toxicidade que existia. Filipe então percebeu que ele lia o profeta Isaías. Eu quero te dizer algo aqui nesta manhã. Você está no deserto, mas a obra que Deus tem na tua vida, ela não vai parar. Não. O seu ministério não vai morrer por causa que você está no deserto. A sua chamada não vai perecer por causa que você está no deserto. Quando você sair no deserto, Deus vai te dar dons especiais para você gastar na obra de Deus. E você vai bater no peito e vai perguntar: entendes tu o que lê? Porque eu saí do deserto agora, mas lá dentro do deserto eu tive a companhia do Espírito Santo, e Ele abriu os meus ouvidos espirituais, e eu estou ouvindo longe, eu estou enxergando longe, e eu ouvi que você lia algo que você não compreendia, mas eu quero te dizer que isso aí é do céu. Esse entendimento vem discernimento do céu. Então eu estou aqui para te perguntar: entendes tu que lês? Só que você está no deserto. Eu quero falar duas coisas aqui rapidinho. Quando Davi estava no deserto enfrentando as adversidades, 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vai visitar os seus irmãos, que aparece um incircunciso chamado Golias, gigante. Davi então pergunta: mas quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Davi então resolve ir de encontro aquele gigante. Saul, mais do que depressa, fala: ô rapaz, você tomava conta de ovelha lá no deserto? Você é o mais novo, você é o pequeno. Para sua família você não tinha significância. Então, se você vai enfrentar, e todo o exército estava com medo do homem chamado Golias, eu quero te dizer que ele não era ali dos filisteus, ele estava emprestado. Preste atenção. O inimigo, ele pode usar ferramentas emprestadas para tentar te derrubar. Que é isso? Ele pode tirar a sua atenção. Ele pode promover uma distração. Ele pode colocar um empecilho no seu caminho. Ele pode te colocar numa determinada situação que para sair depois dá trabalho. Então Saul disse: olha, pega aqui minhas vestes, a minha armadura e toma, coloca em você aí. O que Deus projetou para você é para você. Não deixe outro tentar colocar algo em você. O que Deus projetou para você é para você. A túnica de José, ela foi feita especialmente para José. Não foi para um dos seus irmãos, foi feita para José. A medida e a forma para José.
seu ministério é seu, a chamada que Deus tem é sua. Não tente fugir da sua responsabilidade na obra do Senhor. O que Deus colocou em tuas mãos, faça com alegria, sem perca de tempo, sem molestar, sem reclamar, sem retrucar, sem voltar para trás. O que Deus colocou na tua mão, faça. Aí Davi disse: Senhor, não se preocupe, o teu servo, quando estava lá no deserto, vinha um leão e tentava pegar uma das ovelhas, e eu: sai para lá, leão. Primeiro ponto, o leão são a velocidade, a força e o ímpeto que as provas vêm para cima de você. Lembre-se que você está no deserto, mas você está sendo forjado no deserto. As adversidades que vêm com força. Mas que adversidade é essa, Denis, que você está me dizendo? É uma enfermidade da sua esposa, do seu marido. Aleluias. É o teu filho que você via na igreja e hoje você não vê mais. É o teu marido que era homem de Deus, hoje ele está afastado, está dando trabalho para voltar para a igreja. Esse é o ímpeto da força. É o leão que está lá fora, rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele está com a boca aberta, ele está rugindo, ele está feroz, ele quer te derrubar, ele não quer te ver na presença do Senhor. Cuidado com o leão no deserto. Aí Davi disse: Senhor, mas também vinha um urso. E eu também ia lá e me dá aqui, que essa ovelha é minha, sai para lá, urso. O urso, ele significa a inteligência, a rapidez, a sagacidade em agir. Quando você está no deserto, na prova, na luta, o seu subconsciente, ele trabalha dessa forma. Você aceitou Jesus já tem 15 anos, nada na sua vida mudou. Mas Jesus Cristo falou: no mundo tereis aflições. Você está no Evangelho há 30 anos, nada mudou na sua vida. Aí o inimigo começa a colocar desânimo na sua mente. Você já está no deserto, tomando pancada para tudo quanto é lado. Aí o seu subconsciente começa a pensar: não, não vou voltar mais para a igreja. Começa aquela luta constante, começa aquela briga constante lá no deserto. Eu não vou voltar, eu não quero voltar, porque isso me adiantou, o que isso me serviu, o que isso adiantou na minha vida. Eu não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada para locomover, a minha família se foi, a minha mulher não está na igreja, meus filhos estão no mundo das drogas. Aí o inimigo começa a trabalhar na sua mente, dizendo assim: se mata, se mata. Mas no deserto é o lugar que Deus está trabalhando na sua vida. No deserto é o lugar que Deus trabalha na sua vida. Sabe por quê? Quando eu disse aqui há pouco tempo atrás que quando você sair do deserto, você vai estar forjado, você vai ser uma flecha na aljava do Senhor. E eu quero te dizer que essa flecha, ela tem um destino, ela tem um ponto certo para ser atingido. Filipe saiu do deserto, topou o eunuco e disse: entendes tu o que lê? E quando ele entrou no carro, que abrindo a boca, começou a lhe ensinar as escrituras, o eunuco disse: eis aí a água, o que impeças que eu seja batizado? Ei, eu quero te dizer, você está no deserto, está servindo ao Senhor há muito tempo, mas você não olha as adversidades, olha para trás, olha as igrejas que você abriu, olha as almas que pela misericórdia do Senhor você ganhou, olha os discípulos que você fez, olha a congregação que você construiu na misericórdia e na graça do Senhor. Filipe bateu no peito: eu saí do deserto, eu estou cheio da graça, eu ouvi o Espírito Santo, eu estou vendo que você lê aí o profeta Isaías, lá em Isaías 53, e como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a tua boca. Ei, de que ele está falando? Está falando dele ou está falando de outra pessoa? De quem que esse profeta está falando? Aqui está o ponto central. A obra de Deus, a visão do céu é ganhar almas. Você pode ser o maior pregador da face da terra,
Você pode esboçar a melhor mensagem, você pode ter a melhor hermenêutica, a melhor homilética, a melhor exegese que você tiver. Mas se na sua mensagem não pregar a Cristo, não mostrar o sacrifício de Cristo, a tua mensagem foi em vão. Desculpe, meus amados irmãos, a sua mensagem foi em vão. Você pode colocar uma receita de bolo na sua mensagem, mas fala: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Você pode ensinar a fazer uma maceira para rebocar uma casa, mas dentro da sua mensagem você coloca: e Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho de Davi, raiz de Jessé, veio a essa terra, pregou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e Ele vai aparecer no céu, Ele vai aparecer no céu para vir buscar a tua igreja. Você pode colocar na sua mensagem que o seu carro é sério, que você conquistou, mas tem que aparecer que Jesus Cristo ressuscita morto. Filipe passou no deserto, mas quando ele topa o oficial, o eunuco, a palavra estava dentro do coração do eunuco, martelando. Lembra que eu falei de Hebreus 4,12, que a palavra é viva e eficaz? Lembra que eu falei do Espírito Santo, que Ele está conosco até a consumação dos séculos? Lá também está escrito que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Você pode pregar 2, 3 horas, babar gravata, o tanto que for, mas se o Espírito Santo não chegar na alma daquela pessoa e mostrar para ele: ei, Jesus Cristo veio aqui para te salvar da condenação eterna, do fogo do inferno. Ei, Jesus Cristo veio a essa terra e Ele abriu uma porta no céu, e essa porta ainda está aberta, porque João em Apocalipse, ele viu essa porta aberta, e através dessa porta aberta, ele viu o trono, ele viu 24 anciões jogando a coroa e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eu quero te dizer ainda algo mais: se você pregar e o Espírito Santo não trabalhar, porque não é o momento, mas é Ele quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É Ele. É Ele, irmão Cláudio. Você pode comprar a Bíblia pentecostal, pode comprar a Bíblia humana, pode comprar a Bíblia do apóstolo, pode comprar a Bíblia que for. Você pode ter ela em PDF aqui, ó. Você pode ter ela em pedra, talhada em pedra. Você pode ter ela na cabeça, na alma, para desviar do pecado. Mas se você não tiver, se o Espírito Santo não tiver dentro da fé,